Me chamo Gustavo Gabriel André Petri e esse aqui é o meu trabalho. Introdução à Inteligência Artificial utilizando a plataforma Teachable Machine. Eu sou orientado pelo professor Marcos e o meu orientador é o Moura. Então vamos lá, gente. Como vocês bem sabem, o mercado de inteligência artificial vem numa crescente muito grande, principalmente nos últimos anos. E por conta disso, o mercado de trabalho e o mercado acadêmico está cada vez mais fazendo publicações bibliográficas, oportunidades de emprego estão surgindo. E por conta disso, o Gartner fez uma pesquisa de 62, que no ano de 2022, 62,5 bilhões de dólares vão estar movimentando nessa indústria. Então, como vocês podem ver, é um valor muito considerável, inclusive sendo o PIB de alguns países. Então, por conta disso, a gente precisa de gente trabalhando nesse campo, porque é uma área que tem déficit hoje no mercado de trabalho. Faltam profissionais, faltam pessoas instruídas para trabalhar com inteligência artificial. Qual que é o problema da nossa pesquisa que a gente fez durante o ano? Aqui no curso técnico de informática do Campus Capanema, tanto a grade antiga, que é a grade de todos nós que estamos aqui, quanto a grade nova, que foi implementada, eu acho, em 2020, 2021, a gente não tem nenhuma abordagem de inteligência artificial de maneira direta ou indireta. Então, por conta disso, a gente vê que o mercado está crescendo e acaba que a grade curricular do curso não acompanha essa demanda. Então, por conta disso, a gente veio para o objetivo da nossa pesquisa. Aplicar uma oficina que introduz o tema inteligência artificial para os alunos do IFPR Capanema. O que isso significa? Eu convidei alguns alunos, eu passei nas turmas de vocês, convidando vocês para introduzir vocês nesse assunto, para vocês se interessarem por esse assunto ou não. Esse era um dos objetivos específicos da oficina. E um diferencial trabalhado nessa oficina é a utilização da plataforma Teachable Machine. Essa plataforma é uma plataforma da Google que tem um uso muito prático, muito didático, porque você não precisa programar para implementar ela, para usar ela. Então, nosso objetivo é ser o mais didático possível, mesmo com quem tem pouca ou quase nenhuma habilidade de programação. Então, vamos lá. Essa pesquisa, ela se fundamentou em alguns principais autores. Para conceitos de inteligência artificial, a gente utilizou o Russell e o Large, que é um conceito geral na área acadêmica de inteligência artificial, que eles têm um livro muito completo. Inteligência Artificial a Modern Approach. Ele tem mais de 1000 páginas com conteúdo de inteligência artificial. Então, tudo que você vai precisar de matriz curricular, de grade, que tem inteligência artificial, tem esses caras aqui contidos nela. Para falar de redes neurais também, que é um dos temas que a gente aborda durante a oficina, a gente utilizou dois autores, Ricardo Serri, que é brasileiro, e Kirill Goldsman, que é lá de fora, tendo duas visões diferentes sobre o que é rede neural. E o Carney, que foi um cara que eu pude ler o artigo dele e eu consegui entender o que era Teachable Machine, por que servia e cabia dentro daqui do projeto, então eu utilizei ele. E por último, o Monteiro, porque a gente não pode esquecer da parte pedagógica da oficina, que é muito importante de fato. E com o Monteiro eu descobri qual é o conceito sobre oficinas pedagógicas e como implementar elas. Então vamos lá. O que a gente usou de material e método para essa pesquisa? Para começo de tudo, a gente pegou artigos, livros e papers, que são artigos menores, que são rápidos para ler, para você ler em 30, 40 minutos, para fundamentar teoricamente a oficina. E após isso, foi feita a construção de dois questionários. Um questionário para ser aplicado antes da oficina e um questionário para ser aplicado depois da oficina. E, obviamente, para o material e método dessa oficina funcionar, a gente teve que criar a oficina pedagógica. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela, algumas coisas que a gente abordou, claro que não dá para abordar tudo, porque a apresentação tem 16 ou 18 slides, mas algumas coisinhas que a gente abordou na oficina, a gente vai abordar aqui. A apresentação tinha em média de 90 minutos, divididas em 2 horas de relógio que a gente tem aqui no IF. Foi aplicada aqui, no Campus Capanema, uma vez presencial, e remoto via Google Meet. Então, 45 minutos era para a gente explicar o conceito sobre inteligência artificial, redes neurais, o que é o Teachable Machine, enfim, para quebrar alguns paradigmas que a gente tem em relação a esse tema, certo? E os outros 45 minutos da oficina, eles foram usados para cada uma das pessoas que participaram da oficina montar a sua própria inteligência artificial. Ou seja, a pessoa saiu de lá com uma rede neural bem simplesinha e conseguiu identificar animais, cores, formas geométricas, enfim. Então aqui a gente vai dar uma rápida passada pelos slides que a gente utilizou na oficina. Esse aqui é o slide introdutório. Esse aqui é o slide que dá a problemática, por que estudar inteligência artificial, para que isso serve, qual a motivação de ter inteligência artificial numa grade curricular.
Passando aqui, a gente introduz o que é a área das inteligências artificiais, com esse slide bonitinho aqui, e aqui a gente conceitua finalmente o que é inteligência artificial, porque depois que o aluno entendeu para que serve, qual que é a motivação para você estudar inteligência artificial, aqui, de acordo com esses dois caminhos aqui, a gente vê 4 conceitos diferentes sobre inteligência artificial. Um deles, que é aplicado com mais consenso, é esse daqui que eu risquei embaixo, que são sistemas que pensam como humanos, mas ela também pode ser delimitada como sistemas que agem como humanos, sistemas que pensam de maneira racional e sistemas que agem de maneira racional. E aqui, depois de falar um pouco de, pode ver que teve um pulo do slide 8 para o slide 15, porque aqui eu estava explicando de fato o que é inteligência artificial, para quem serve, aonde está, enfim. E daí, depois desse pulo, a gente vem para redes neurais, que é o outro subcampo que a gente aborda nesse trabalho. E por conta de que o Teachable Machine utiliza a rede neural para sua implementação, a gente tem que abordar redes neurais nem que seja de maneira muito introdutória, até porque é um tema meio complexo de você abordar para alunos que nunca tiveram contato com essa temática. Então eu introduzi um pouquinho sobre o que é redes neurais e aqui eu mostrei um pouco do que é o Teachable Machine na teoria para as pessoas que participaram da minha oficina. Então foi uma apresentação bem amarradinha para introduzir mesmo as pessoas e para ver se os alunos se interessavam justamente por essa temática. E a gente vai ver que a gente teve um resultado muito bom em resultados e discussão. O primeiro gráfico que a gente tem aqui é para ver quais as turmas tiveram uma prevalência, quais turmas participaram mais da oficina. Então, vocês podem ver que nos anos iniciais, primeiro e segundo ano, a gente teve uma participação de 47%, e nos anos finais, terceiro e quarto ano, a gente teve uma participação de deixa eu ver se o computador funciona direito. Enfim, quase metade do gráfico aqui. A gente teve, foi bem dividido, apesar do primeiro ano estar aqui em relevância, que eles foram os alunos que mais participaram das 2 rodadas da oficina, mas a gente acaba aqui que está bem dividido com exceção do segundo ano. Então, vamos lá. O outro questionamento que eu fiz, inclusive, esse questionário aqui, ele foi aplicado anteriormente à oficina, ou seja, os alunos para se inscreverem tinham que responder esse questionário. Então, assim, a gente vê que carece um pouco para os discentes do campus Capanema um certo conhecimento de inteligência artificial, visto que 62% consideram que não tem quase ou nenhum conhecimento na área e 14% falam que não tem mesmo. E aqui 25%, que é uma estatística boa, 1/4 das pessoas que participaram da oficina consideram ter um bom conhecimento sobre inteligência artificial. Mas, o que já era esperado, nenhum deles considera ter compreendimento avançado da temática. Aqui eu questiono para eles qual a visão que eles podem ter em relação ao futuro da inteligência artificial e, de maneira esmagadora, 90% das pessoas que responderam a esse questionário disseram que ela tem grande importância e relevância, sendo fundamental dentro da sociedade, tendo um papel no futuro muito importante, sendo principal como base para trabalhos, para automações, enfim. E 10% consideraram que tem uma certa importância, mas que tem outras tecnologias à frente. Nenhum dos alunos disse que tem pouca importância ou importância alguma. Então a gente vê que é um consenso entre os alunos do curso de informática que eles compreendem que vai existir uma importância para o futuro na área de inteligência artificial. E aqui para você medir o interesse, a gente usou para medir o interesse dos alunos sobre essa área, porque um dos objetivos do trabalho era para isso servir de alguma forma para depois ser estudado se é possível implementar inteligência artificial na grade curricular do campus Capanema. Então, assim, aqui a gente vê que a maior parte das pessoas, com exceção de um aluno, respondeu que está abaixo de 5. Então, nesse tipo de gráfico aqui, abaixo de 6, a gente vê que não tem um interesse ou tem um interesse muito pequeno. E aqui a gente pode ver que o restante das pessoas que responderam tem um interesse de 7 ou mais. Então, é um interesse considerável que os alunos têm de se aprofundar no conhecimento de inteligência artificial e as suas aplicações. Então, aqui, a partir daqui, esse é o questionário que foi aplicado depois da oficina. Ou seja, os alunos se inscreveram, participaram da oficina e ao final da oficina, antes de liberar eles para saírem, eu passei esse questionário rápido aqui, de 3 ou 4 perguntas, que era para medir realmente se a oficina ela teve uma certa eficácia. Então, assim, 76% das pessoas, isso é um dado alarmante, 76% das pessoas que participaram da oficina têm pouca ou quase nenhuma habilidade em programação. Levando em consideração que muitas pessoas são dos anos iniciais, a gente tem que levar isso como consideração. Mas aqui são praticamente 3/4, mais de 3/4 inclusive, de alunos que
consideram que tem pouco conhecimento sobre programação. E 24% respondeu, um quarto, que tem habilidades consideráveis em programar. Então, um quarto do curso de informática que participou da minha oficina se sente confortável em falar que tem um certo nível de conhecimento. Então, assim, para validar essa questão anterior e para validar lá os objetivos lá no começo do trabalho, foi questionado dos alunos o quão difícil foi acompanhar a oficina. Porque a gente pode ver nesse gráfico aqui que a maior parte dos alunos tem dificuldade em aprender programação ou tem pouco conhecimento no caso. E aqui a gente pode ver que a oficina cumpriu um dos objetivos de ser acessível, porque mesmo com 3/4 dos alunos considerando que tem pouco conhecimento, 88% dos alunos disseram que não tiveram dificuldade alguma de acompanhar a oficina. E 12% consideraram que tiveram alguma dificuldade nas coisas menores. Nenhum dos respondentes respondeu que tinha muitas dificuldades para acompanhar o conteúdo. E aqui a gente pode ver uma escala de interesse que foi aplicada após a oficina, para ver se mudava alguma coisa com aquele outro gráfico, que seria numa escala de 0 a 10, sendo um valor menor e 10 um valor maior, qual a probabilidade de você seguir estudando inteligência artificial a partir do momento que a oficina acabou. Então a gente pode ver que a maior parte dos alunos estão aqui entre 6 e 10, com um aluno com um 5. Então, no caso, aqui é positivo. A partir daqui, você tem um número muito grande de positivo. Em especial, a gente pode ver que tem alunos que têm nível 10 de interesse e nível 8 de interesse. Aqui é o gráfico que demonstra de maneira de pizza como a gente, o que os alunos acharam e se eles terem interesse em continuar. 71% disseram que sim e 29% disseram que ainda não tem certeza. Nenhum dos alunos que foi aplicado na oficina, que participaram da oficina, disseram que não gostaram, que não tiveram interesse no conteúdo. Então, para as considerações finais, a gente vê que a gente teve um resultado positivo com esse trabalho. A gente pode ver que os estudantes eles tiveram uma adesão muito boa, de acordo com os gráficos que a gente conseguiu recolher. Então, isso é uma coisa positiva, cumprindo o seu objetivo de ser didática e de ser acessível. E a maior parte dos alunos, isso é um dado importante para depois ser estudado, enfim, se é possível implementar a inteligência artificial na grade curricular que nós aprendemos ou não, mas a maior parte dos alunos tem interesse de seguir estudando o tema de inteligência artificial, o que é uma estatística verde para a gente, uma estatística boa. Claro que a gente necessita de um estudo mais aprofundado para ver se é possível aplicar a inteligência artificial numa grade curricular de ensino médio. Você tem que avaliar qual é a dificuldade do conteúdo, se o campus tem infraestrutura para isso, porque a inteligência artificial requer muito processamento. Você precisa de uma máquina potente para você conseguir treinar um modelo bem feito. Mas, basicamente, o que a gente tem de sinal para alunos é que os alunos têm interesse, se interessaram pelo tema e gostariam de continuar estudando. Aqui estão as minhas referências e aqui estão meus agradecimentos. Eu agradeço meus orientadores por terem me guiado, agradeço a todos os professores, alunos, amigos e qualquer outro tipo de pessoa de minhas relações por todo tipo de ajuda nessa pesquisa. Até quem me ajudou para ver onde tinha uma frase errada, enfim. Do mais básico, a ajuda mais aprofundada, eu agradeço essas pessoas. Claramente, agradeço os meus familiares por serem os principais apoios para mim nesses momentos difíceis, nesses momentos de dificuldade que a gente tem, porque fazer um TCC realmente não é uma coisa tão simples assim. E eu agradeço também ao IFPR Ipanema pela oportunidade de ganhar auxílio financeiro aqui no campus e ser pesquisador durante 3 dos meus 4 anos aqui, por aqui. E tem uma pessoa que eu não coloquei aqui, que eu tenho que dar um agradecimento especial para ela, porque nos meus anos iniciais eu tinha muita dificuldade com ler e escrever. Até o meu 2º ano de ensino fundamental eu não conseguia nem pegar numa caneta direito. E foi por causa de uma pessoa, Emília de Abreu Ferreira, que me ajudou a não desistir e para não largar minha jornada de estudante, porque por muitas vezes eu tive empecilhos nessa situação. Eu agradeço a todos os professores que realmente têm amor a essa profissão e conseguem enxergar em muitos alunos que não têm potencial ou que acham que não têm potencial um minério bruto ali para ser refinado. Então eu agradeço especialmente a professora Emília por estar me ajudando a nunca desistir. E basicamente é isso, gente. Muito obrigado.